Nós vamos dar início agora ao painel com o tema Licitações Públicas, vantagens e desvantagens de cada modalidade. Convidamos para compor o palco, como mediador deste painel, o jornalista Túlio Milman. Túlio Milman é graduado em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O primeiro emprego de Milman foi no jornalismo, foi no Correio do Povo, como correspondente internacional, em Barcelona. Em seguida, foi contratado pelo Grupo RBS, onde permanece até agora, já passou pelo Teledomingo e TV Com e hoje é colunista do Informe Especial da Zero Hora. E os nossos painelistas, Luiz Roberto Andrade Ponte. Luiz Roberto Andrade Ponte é graduado nas Engenharias Civil, Mecânica e Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No magistério, atuou como professor na Universidade Católica de Pelotas e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi presidente do Sinduscom RS por 3 mandatos, vice-presidente do Sistema Fiergs por 5 mandatos, presidente do Sebrae RS, deputado federal entre 1987 e 91, constituinte, e no período de 91 a 95, exercendo também o mandato durante a maior parte da legislatura de 95 a 99. Líder do governo na Câmara dos Deputados, ministro-chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, secretário estadual de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais durante o governo de Germano Rigoto. Também convidamos para compor o nosso palco Tarcísio Gomes de Freitas. Tarcísio Gomes de Freitas é graduado em Engenharia Civil pelo Instituto Militar de Engenharia, pós-graduado em Gerenciamento de Projetos pela FGV, mestre em Engenharia de Transportes pelo IME, ex-adjunto e chefe da seção técnica do 2º Grupamento de Engenharia em Manaus, engenheiro da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, ex-coordenador-geral de auditoria da área de transporte da Controladoria Geral da União, atual diretor-geral substituto do DENIT. E também convidamos como painelista José Alberto Pereira Ribeiro. José Alberto Pereira Ribeiro é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Paraná, é presidente da ANEOR, Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias, é membro do Conselho de Administração da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, membro do Conselho de Infraestrutura da Confederação Nacional da Indústria, foi presidente da Associação Paranaense dos Empresários de Obras Públicas e ex-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada no estado do Paraná, CICEPOT Paraná. Foi primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias no estado do Paraná, é diretor-presidente da Sulbras Engenharia e Empreendimentos Limitada e da Engemax Engenharia e Construções. Muito bem, nós jornalistas achamos que entendemos de tudo, então, bom dia, colegas, parabéns pelo nosso dia. E, mais do que tudo, é um prazer estar aqui pela oportunidade do compartilhamento de informações e de conhecimento. Esse é um dos novos paradigmas do mundo em que a gente vive. Tudo é compartilhado. E esse evento de hoje, mais do que uma contribuição, é uma possibilidade de aprender, de compartilhar e de discutir. Esse é o espírito que vai nortear. Eu agradeço muito o convite para estar aqui hoje. Vou estar com vocês durante todo o dia. E espero que a gente saia daqui melhor do que chegamos. Tenho certeza que isso vai acontecer. Então, vou fazer uma rápida apresentação desse primeiro painel, um pouquinho do espírito, do que a gente espera para esse painel. Ele vai funcionar com um tempo de 15 minutos para cada um dos painelistas, dos palestrantes. Depois, as questões de vocês são muito bem-vindas. A gente só pede que, dentro do possível, vocês encaminhem por escrito. Podem ir encaminhando durante as apresentações, a gente vai ter assistentes aí percorrendo a plateia para que possam trazer as perguntas de vocês para cá, e aí no fim a gente faz as perguntas para os nossos debatedores. Então vamos à apresentação do painel Licitações Públicas, Vantagens e Desvantagens de cada modalidade. A partir de um planejamento integrado e de longo prazo, alinhado a estratégias de desenvolvimento sustentável, faz-se necessária a efetiva realização de ações, obras e serviços de forma adequada, ou seja, preservando o erário público, otimizando a aplicação de recursos e garantindo o prazo e a qualidade desejados. Nesse sentido, prazo, preço e qualidade são requisitos básicos a serem alcançados, atendendo aspectos técnicos e legais.
Esse painel traz a discussão acerca dos modelos de licitação, contratação de obras e serviços, destacando as legislações vigentes, a famosa 8666 e o regime diferenciado de contratações, e seus aspectos positivos e negativos, suas aplicações, seus requisitos e suas peculiaridades. Projeto básico, projeto executivo, especificações, quantitativos, dentre outros, serão temas aqui abordados. O certo, porém, é a necessidade de leis eficientes que privilegiem a engenharia, a boa técnica, o bom empreendimento e o bom serviço prestado ao cidadão. Com a palavra, Dr. Luiz Roberto Ponte, o senhor tem 15 minutos, não é debate eleitoral, não serei rígido, mas o senhor tem 15 minutos para fazer as suas considerações iniciais. O senhor prefere fazer aqui do púlpito ou aí do... Onde o senhor quiser, à vontade. Queria primeiro agradecer a oportunidade deste reencontro com tantas pessoas que exercem a mesma profissão, que é o que mais me orgulha na vida, ser engenheiro, praticar engenharia. É muito difícil, em 15 minutos, a gente abordar o que precisa ser abordado neste tema de tanta complexidade, pelo menos aparente, porque é um tema onde se escondem, nas entrelinhas de uma legislação que cuide do assunto, os piores venenos, e onde precisa ser exatamente cuidado para que esses venenos não fiquem, muitos deles colocados sem a intenção de ser venenos. Portanto, vai ser muito mutilado. Eu estou pensando aqui o que devo fazer. Eu preparei umas lâminas já conhecidas de algumas pessoas aqui. Eu vou tentar seguir aquele roteiro para compactar e, naturalmente, ficar à disposição. Quero dizer, desde logo, que nós vamos estar em contraposição aqui com uma das pessoas que eu mais tenho admiração dos últimos anos, que militam nesta área rodoviária. E, certamente, a ele não se aplicam os venenos que eu vou me referir no famoso, na lei chamada regime descarado de contratação. Não há coisa mais... Aliás, só para introdução, ele rigorosamente foi copiado das regras que a Petrobras criou para si, fruto de uma emenda constitucional que foi feita para excluí-la da obrigação de cumprir a 8666. Daqui eu não tenho, já disse para ele em uma ocasião, e até porque pode aproveitar aquilo que teoricamente teria de vantagem no RDC. E nada é tudo mal, nem tudo bom em qualquer obra da atividade humana. Eu começo dizendo o seguinte: a importância de uma lei de licitações. O governo, os governos, tudo que arrecada da sociedade, no Brasil é quase 37% do PIB, ele gasta em pagamento de pessoal e em contratação de bens, serviços, obras. Eu não preciso dizer a importância de uma lei dessa. Isso é fundamental. Não há uma coisa da administração que prescinda de comprar, de executar obras, de contratar prestação de serviço. Por isso que isso tem que ter uma atenção enorme. E só aí já mostra a inconveniência de se ter feito a RDC. Porque ela foi simplesmente uma medida provisória que estava tramitando para um outro assunto, aí um deputado, a mando do governo, colocou no projeto de conversão a lei, o RDC, sem discutir com ninguém. A lei de licitação surgiu em 1993, fruto de um trabalho esplendoroso do setor como inteiro, porque é o setor que sabe onde é que estão os venenos. São os sindicatos que produzem, que congregam as firmas que produzem as obras, que executam as obras. É que sabe como é que as empresas são bypassadas, são expungidas, são preteridas. Como é que você pode transformar um processo licitatório no meio de corrupção, quando o objetivo, que foi dito no resumo, que foi aqui apresentado, é absolutamente claro: contratar nas melhores condições, serviço com qualidade, dentro das finalidades e objetivos daquele. Então, em 1991, 92, no governo Collor,
regrava a licitação um decreto-lei chamado Decreto-Lei 2300, feito por pessoas da maior probidade, grupos de juristas, que teoricamente entendem de licitação. Eu vou contratar um advogado que entenda de licitação. Você tem que ter, para que você tenha uma formatação jurídica que não seja susceptível de ser bombardeada pelos usuários depois, mas você tem que ter quem entende do assunto, que é quem faz as obras, é quem é contratado. No Brasil, as obras não são feitas pelo setor público. Não é esse negócio de privatização, vou privatizar, fazer as obras agora por concessão, por PPP. As obras no Brasil são feitas pelas empresas. Ponto. Mesmo as concessões. A concessão é um mecanismo que você financia num projeto que vai durar 15, 25 anos, você antevê o que é que vai ser a receita, mas quem vai fazer as obras são empresas de engenharia e, como regra, até as mesmas que contratam por concorrência pública. Eu vou passar aqui a outra, eu estou com medo do tempo, mas, ao mesmo tempo, contando com a tolerância, com a bondade dos que estão conduzindo esse mercado. No artigo 37, do inciso 21 da Constituição, nós tivemos o cuidado do que foi possível colocar, mas está o essencial aí, o comando que deve ter as contratações de obras, serviços, etc. É o que está aí escrito. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, complementações, serão contratadas mediante processo de licitação pública, para que todos saibam e para que todos possam participar, que é o que está lá, assegura igualdade de condições a todos os concorrentes. Isso é um princípio basilar de isonomia da Constituição, independentemente até de estar aí. Eu, brasileiro, posso morar no Ceará, ter uma firma no Ceará, se abrir uma concorrência aqui, o Rio Grande do Sul, eu tenho o direito de vir aqui participar em igualdade de condições com os outros, ponto. Ninguém pode me impedir disso. Isso é um princípio constitucional de defesa da cidadania, de defesa de um Estado de Direito. É isso que tem que vigiar. E é isso que, muitas vezes, o administrador não percebe. O administrador, como todo ser humano, é tentado, gostaria de ter o poder de selecionar quem vai fazer as obras. Os puros também desejam isso. E desejam na melhor das intenções. Eu não vou me incomodar. Essas licitações, essa lei astravanca o programa. Mentira, não tem nada disso. Passou essa ideia. Eu costumo dizer assim, a lei de licitação é que é culpada. Me dê um dispositivo, um só. Olha, são quase milhares. Que seja inadequado estar ali, que atrapalhe o processo licitatório, que leve a postergações, que induza a demandas judiciais. Você vai encontrar provavelmente aqueles defeitos que ficaram nela. Toda obra humana tem defeito. Uma lei, vocês sabem, embora tenha sido apresentada por mim, mas fruto desse trabalho imenso que nós ficamos mais de 2 anos, aqui tem pessoas que participaram ativamente, está ali o Alberto, está certo, que estava lá junto, fazendo os textos, e depois no Congresso, Câmara, Senado, discussão do detalhe. No Senado, inclusive, o senador Pedro Simão introduziu, que nós não tínhamos posto, que eu achava desnecessário, o capítulo dos crimes, das penalizações. O Simão sempre teve essa preocupação com a questão ética e colocou lá. Vou eu dizer, Simão, para que botar isso? Ficou lá, está lá, agora está sendo utilizado para algumas coisas. Mas quando você coloca esses princípios com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta. É um comando constitucional, mas aí tem tudo. A lei de licitação não é só a determinação da escolha de quem vai contratar, é o funcionamento do contrato, são as obrigações de parte a parte, que é aí onde tem o Satanás morando em cada barraco de um lado de uma estrada. Você tem que ter instrumentos que permitam a defesa do órgão para o mal contratado, por razões que sejam, até por deficiências que a lei tem, tá certo? E do que foi contratado.
para evitar extorsão, por exemplo. E houve no passado. Não é só extorsão, você só ganha isso aqui se ficar bem comigo. No tempo que nós tínhamos inflação alta, que graças a Deus muitos de vocês talvez nem se lembrem, era só segurar o pagamento para você escravizar o contratado. E não tinha nada na lei que dissesse que tinha que pagar. Só tinha o comando geral, que as obrigações tem que pagar. Então, quantas vezes eu fiquei rouco de dizer para os presidentes de república, de Fernando Henrique, presidente, isso nós não vivemos no Estado de Direito, porque aí já existia a lei de licitação, estou falando agora já depois, porque mesmo depois dela, a lei diz que tem que ser paga em 30 dias. Quando não se paga em 30 dias, é desobediência da lei, é furar o Estado de Direito. Aos bancos, ninguém atrasa um segundo, nunca. Não há um governo que atrase o pagamento de um banco um segundo. Pode ter certeza. Os construtores, 6 meses, 7 meses. Graças a Deus, isso hoje, quero registrar aqui, viu, doutor Tarcísio, certamente tem o seu dedo, e mais do que o dedo, o cérebro, para que isto se dê. O pagamento é rigorosamente em dia no DENIT? Era até pouco tempo. Agora nós estamos aí. Agora, nós estamos aí num momento de transição compreensível. E que vai ser superado. Mas então, a lei objetiva isto. Não tinha penalização para o órgão por atraso de pagamento. Não vou, eu vou desistir. Vou ter que desistir. Mas antes de desistir, como parlamentar que fui, eu submeto à votação da plenária. Não, mas eu vou tentar me apressar. E aí diz assim, somente, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Esse era um instrumento muito usado, é ainda. Eu sei, tu chega e bota condições para participar da licitação. Eu nunca esqueço uma concorrência que tinha guarda-reio, que é uma coisa que a gente compra de todo mundo e bota lá. Aí o cara botou no estrado um mundo de guarda-reio e exigiu como atestado para poder fazer a obra, que a empresa tivesse aquela quantidade imensa de guarda-reio, que uma só tinha, por acaso, feito. O cara que podia entrar. Em nome de quê? Necessidade para comprovar que pode fazer a obra. Para vocês verem como realmente existem. O Collor usava o seguinte mecanismo, que, aliás, a semente está lá no RDC. É o seguinte, o orçamento não é publicado. Nem o projeto, nada não é publicado. Mas tinha na legislação de então um dispositivo que dizia o seguinte, as propostas acima de um certo valor ou abaixo de um outro valor têm que ser desclassificadas. Então, o que ele fazia? Não se conhece para evitar que os empresários se reúnam. Eles têm a coragem de dizer isso no RDC, tirar a obrigação de dar ciência do orçamento para que os empresários não se reúnam sabendo do valor da obra. Se isso fosse alguma vantagem, essa vantagem está guardada para quem ele quer, não precisava dizer mais nada. Como fazia o Collor, veja só, ele informava ao amigo qual era o valor mínimo. No dia de recebimento das propostas, era um envelope lacrado, com aquele selo do rei Henrique III ali. Abria-se aquele envelope e dizia, o Espírito Santo colocou aqui dentro, só ele que sabe, está aqui o valor mínimo. E tinha empresário que, parente do Espírito Santo, acertava no centavo. Mas o que é uma prova, é quase... o que é quase uma confissão do crime, né? Mas a maioria era precavida, eles colocavam um pouquinho acima. Mas tinha uns que diziam, safado deu para outro, eu vou botar no mínimo mesmo. Bom, dito isso, eu vou agora, telegraficamente, colocar os fundamentos constitucionais, é isso que eu disse, contratação mediante licitação pública, pode seguir adiante. Vamos rápido, senão me tem o tempo. Direito isonômico de participação de todos que demonstrem ter real capacidade. Vamos adiante. Obrigação de pagamento e manutenção das condições efetivas. Isso aqui é uma defesa para os empresários imensa. Até porque a lei detalhou algumas dessas proteções. É imprescindível. Sem isso aqui, nós estamos mortos. Se o órgão atrasa hoje 90 dias o pagamento de obra, para você ter uma ideia, antigamente não tinha nada disso. Eu tenho o arbítrio
de parar a obra até que ele regularize, ou de rescindir o contrato. É meu arbítrio, eu contratado. E se ele atrasa mais de 30 dias, se ele atrasa o pagamento, porque é 30 dias, eu posso pedir prorrogação de prazo. Ponto. Até paralisar a obra, dependendo do prazo que fica. Exigência de qualificação técnica e econômica somente indispensável à garantia. Aqui nós tivemos uma briga imensa com os meus amigos da engenharia. Foi a maior guerra na confecção da lei, era como é que você determina a capacidade de uma empresa para fazer a obra? Nesse espírito de que só obrigações que sejam indispensáveis para garantir. Os engenheiros, como é uma regra, a classe que eu talvez, a profissão que eu sempre citava, e cito ainda, como a que tem mais uma visão de interesse público, de coletividade, que enxerga que é só defendendo o bem público que você defende o seu interesse. Não há outra forma. É ilusório, de forma sustentável, né? Não é ilusório. Então, tinha isso, nós não éramos inspirados, os engenheiros, pelo bem, por ganhar, por enriquecer, diferentemente de algumas outras profissões. Então, os engenheiros ficaram olhando o umbigo, o atestado é do engenheiro, ponto. Era as duas extremas. E das empresas não pode exigir nada. Ou seja, eu tenho uma empresa que tem um engenheiro que foi contratado e fez o Itaipu, vamos admitir que não é uma pessoa que faz. O cara disse, olha, agora eu vou me embora, você perdeu todo o seu atestado. É meu negócio. E eu vou me vender para uma outra firma, que eu dou o atestado para ele poder entrar. Evidentemente que está errada essa posição. E também tinha outra posição, que o atestado é das empresas. O engenheiro não valeu nada, não é o caso. Então, fez-se uma redação muito cuidadosa, que se previu que passaria, como passou no Congresso. Mas o presidente Itamar vetou. E vetou dispositivos que deixaram a lei um pouco torta nesse aspecto que é crucial e que é conveniente que se conserte, em que pese que a jurisprudência já foi um pouco retocando isto aí, e hoje tem o entendimento. O próprio DENIT editou, aliás, para consertar isso não precisa mudar a lei. É só o governo fazer um edital padrão, como o DENIT fez, dizendo, olha, as exigências não podem passar de 50%, reconstituir o que nós aprovamos no Congresso. Não pode passar de 50% dos valores licitados, não pode pedir atestado por coisas insignificantes, nem daquilo que seja obrigatoriamente contratado por firma especializada da fundação, a não ser, você pode exigir que tenha uma declaração de uma empresa de fundação que vai fazer, que vai estar junto, se comprometendo. Em suma, não dá tempo de entrar nos detalhes. Então, esse aspecto ficou, a lei tem lacunas que convenientes. A outra lacuna que eu me antecipo, quando chegar lá a hora eu digo, porque eu vou pegar o tempo, quem é que vai me ceder o tempo aqui? Vamos adiante. Princípio da lei, ó. Primeiro, existência prévia de projeto e orçamento corretos que permita a clara definição da objetização. Isso é uma das coisas que eu acho mais escabrosa no RDC, é isso aí. Como é que você imaginar, um particular faz isso, vou contratar as empresas, o preço que eu tenho 5 empresas amigas. Olha, eu quero fazer uma, não é de, eu quero fazer uma casa que tenha 5 cômodos, tal, uma sala assim, tá. Cada um dá o seu preço sem saber o que é. Uma sinalização. Agora, o DENIT está tomando a precaução de dar o balizamento. Em obras de ponte, ele bota a largura, o trem-tipo, etc. E acha que, com isso, permite que se faça engenharia. Porque cada empresa vai poder fazer o seu projeto, cuidar do seu projeto, fazer um projeto mais barato. E depois, vou negociar esse projeto, eu posso simplificar esse projeto. E simplifica isso. Ou já acerta até antes. Vamos fazer, mas entra com um projeto aí, fazemos simplificado. Tem que ter clareza do que é que eu quero, definir o objeto. O projeto é a coisa mais importante. A desgraça das obras é falta de projeto correto, competente, com orçamento, feita com tecnologia, adequado, até para que a sociedade saiba quanto é que vai custar, para poder julgar se aquilo deve estar ou não na prioridade do governo. Então, um projeto bem feito, um orçamento que a lei obriga a ter, a 8666, não é RDC. 8666 obriga a ter,
O camarada vai para os partidos políticos, vai para o CREA, vai para a Sociedade de Engenharia, vai para... Todo mundo sabe. Pô, esses caras estão com orçamento errado aqui, tem veneno aqui. Está muito caro isso, não vale a pena, vamos fazer outra obra. É a coisa mais óbvia que tem que ser assim. Aí, por deficiência de não ter tido projeto, não é desse governo, é uma coisa, um erro repetitivo da sociedade brasileira, a pessoa diz, bom, agora vamos ganhar tempo, vamos deixar que as empresas que constroem façam o projeto, como se não precisasse tempo para as empresas que constroem fazer o projeto também. Aí alegam que a lei retarda. Eu estou com um drama de consciência imenso, sabe? Eu não gosto de desobedecer a lei. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma lei aqui que eu tenho que cumprir. Eu posso ter uma tolerância aí, mas eu espero que vocês me dêem a oportunidade, eu vou só concluir essa relação, de, nas perguntas, a gente tentar superar um pouco as deficiências que estão me impondo por um resto. Item 2, por favor. Publicidade da licitação e das suas exigências, garantindo prazo suficiente para o cumprimento das exigências. Isso é uma coisinha, se discutia muito se a lei era, quando ela foi criada, porque ela aplica-se a todos os organismos estaduais, federais, municipais. Capítulos iniciais. Então, houve uma discussão, as rebeldias de algumas prefeituras, não pode, olha, mas a Constituição é clara, você pode fazer as complementares, o município, o Estado pode fazer... Acabou. Doutor Ponte, se eu me permite, não. Vamos fazer o seguinte, a organização do evento, generosamente, me deu 15 minutos para abertura, eu usei 5. Então, eu iniciei uma parte, mas a má notícia é que não vai sobrar para os outros. Submeta aos primeiros aos participantes. Não. Alguém da plateia tem tempo aí para ceder? Podemos. Vamos licitar isso, doutor, vamos licitar isso. Eu não tinha razão quando disse que estava na frente de pessoas bondosas, olha aí. Então, isso aí é muito importante, porque era a discussão do detalhe. A legislação estadual e municipal pode complementar detalhes. Não é detalhe, a palavra é a essência, tem que estar na lei, tem que respeitar. Mas você pode aqui, ali, então, prazo é condição básica? Não. Pois basta isso para você escolher quem quiser para dar a licitação. Sabe o que é que bota o RDC? Vou fazer uma estrada daqui para o Ceará. Resolvi fazer, estrada direta. Ele pode fazer isso. Você tem 30 dias para apresentar o projeto da estrada, o projeto todo não, mas fazer o orçamento e se comprometer a fazer o projeto e dar um preço imutável. 30 dias. Pronto. Como é que você pode imaginar que é possível isso, a não ser que eu chegue e diga, olha, daqui 10 meses eu vou abrir uma licitação, Joãozinho, meu amigo, você prepare um projeto, um estudo completo, porque quando você estiver pronto, me avisa que eu publico o edital, 30 dias depois, está lá na rua, só ele que entra. Não precisa dizer nenhum outro exemplo, isso é a mais absoluta verdade do que eu estou dizendo. Até onde eu lia o RDC, porque eles estão mudando, né? De quando em quando faz uma mudança, através de quê? Medidas provisórias, que ninguém analisa. Então, é muito importante esse detalhe. Utilização de objetivo de julgamento que permite evitar o direcionamento que está ligado, vamos adiante. Tem esse item. Vedação de capacidade técnica e econômica, já falamos, do cumprimento das obrigações, vamos adiante. Estabelecimento de preço teto, isso é outra coisa importante. Aliás, um pouco aqui é que surgiu essa inconformidade, que não é só do DENIT, é do órgão, que tem razão, que as obras estavam tendo grande dificuldade de se desenvolver. Porque o Tribunal de Contas, aliás, hoje tem um artigo, ontem, na Folha de São Paulo, tem um artigo do Delfim muito interessante, a defesa do Tribunal de Contas da União, sobre um aspecto de visão, que atrapalhou muito, porque começou a se meter no que não devia se meter, e passou a ter o setor tabelado. Se você tem alguém que conhece mesmo, que foi construtor, que sabe o que é que custa uma máquina que está lá no inverno sem poder trabalhar, e participa da confecção de uma tabela de preço que serve para fazer orçamento, tudo bem, isento, cara. Mas não, o cara faz uma tabela teórica, pegando o catálogo das máquinas, a máquina produz 170 metros por hora, trabalha 8 horas por dia, fica uma hora ociosa, custa tanto. E aí, pá, teto. Os preços vão ficando insustentáveis, porque, paralelamente a isso,
vieram se criando despesas adicionais imensas para fazer estrada. Hoje em dia, se vocês soubessem o que tem de envolvimento de IFAM, FEPAM, índio, os carapau, é um negócio de planilha disso, planilha daquilo, é uma coisa de louco, que não tem como se diluir. Então, as empresas acabam, mesmo tendo uma opção de contrato, com dificuldades imensas. Hoje, tem empresas da maior seriedade, da maior capacidade, não são empresas incapazes, que resvalaram, que estão ali contando os tostões para poder levar os seus empreendimentos adiante. Então, é muito importante, nesse estabelecimento do preço-teto, que ele não seja muito baixo, mas pode ser, é o arbítrio do órgão. E eu gasto um tempinho disso, porque só com respeito disso aqui, você vencia isso que a sociedade agora está considerando a maior excrescência, e, na verdade, os sinais, de fato, são o que houve na Petrobras. E fazem isso para as médias e pequenas empresas, onde se aplica a Lei 8666, na Petrobras é verdade, porque, como não tem controle de preço-teto, como não tem mecanismo de seleção correto, isonômico, o cara negocia e faz uma parceria. Fica tanto para ti, tanto para mim, desse botinho, eu boto mais rica em cima. Quem é que vai saber? O Tribunal de Contas quis inserir lá, vocês viram a nota. Não, saímos da lei de 8666, isso não é mais comigo. O Tribunal de Contas nunca se conformou com isso, é verdade. Ele sempre achava que, mesmo com essa modificação que nós tentamos, foi Moreira Franco que foi o relator da emenda constitucional, ele ficou ainda amarrado. Eu fiz um apelo ao Moreira Franco, né? Mas ficou um elo. Os princípios básicos da 8666 têm que ser respeitados. Princípios básicos, você já viu, né? Começa. Então, nesse aspecto que você tem o preço-teto, você permite, não sejamos hipócritas. Se você tem um preço-teto, um orçamento correto, um projeto maravilhoso, você estabelecer um preço-teto o máximo que o empresário pode ter. Que interesse tem o órgão em que o preço seja abaixo daquilo? Aliás, a lei, vocês vão ver aí, estabelece uma outra coisa importantíssima, que hoje é um dos maiores problemas, é o preço inexequível. As propostas com preços inexequíveis têm que ser anuladas. Todo mundo fica acusando, essa lei 8666, que manda pagar pelo menor preço não presta, as pessoas menor preço. Mentira, ela não manda entregar pelo menor preço. Vocês devem estar estarrecidos aí. Ela proíbe entregar pelo menor preço, se o menor preço for de preço inexequível. Apenas não se conseguiu definir matematicamente, de uma forma objetiva, o que é esse preço mínimo. E o administrador público fica com medo, mesmo sabendo que o preço está muito baixo, ele fica com medo de desclassificar, porque senão ele vai ser execrado em praça pública. Já sabe-se o preço do segundo e do primeiro, como é que esse cara está dando? Tem amiga, peixinho, etc. e tal. Se ficar uma forma matemática, até se colocou depois numa emenda, mas muito baixo, que praticamente aí 70% da média, não vou entrar nos detalhes. Pois bom, então esse teto permite o seguinte, órgão público, eu disse isso hoje não, esses dias, num depoimento aqui para o juiz e o Ministério Público. Se fosse alguma coisa na vida de um órgão público, eu chamava os empreiteiros, estivesse seguindo a última vez, se entendam, por favor, se reúnam, para poder não ter briga, para poder não ter um aventureiro que entra a preço baixo, porque eu estou protegido, eu não posso ser lesado por uma reunião de empresário, se estiver sendo respeitado 8666. Não é conluio, porque o conluio é quando você se reúne para causar prejuízo público, e esse tem que ser execrado. Não há essa possibilidade, você não é detentor do preço, o preço é o órgão que estabeleceu como teto, entendeu? Tudo isso seria sanado, mas não tem preço nem publicado, não tem preço teto, sei lá. Vamos adiante, agora eu vou respeitar os 5 minutos do coisa. Desclassificação de proposta com preço inexequível, caiu, já me antecipei, vamos adiante. Punições severas por descumprimento contratual do contratado e do contratante. Se vocês soubessem, eu às vezes me arrepiava tempo depois, mas aqui estava louco quando eu concordei em colocar isso. O poder que tem o órgão de punir o empresário que não cumpre as suas obrigações. Ele começou a atrasar, só isso, sem justificativa, um avisozinho, 2, saia da frente. Vá reclamar para o bispo, não é judiciário, é que eu vou licitar de novo.
E se cumprir a lei direitinho, a licitação levará 60 dias, pronto, acabou. Aí o cara diz, estraga, a obra fica parada. Parada, não perde um centavo, porque só se paga serviço feito. E nenhum serviço se estraga em 60, 90 dias. Mas os órgãos não levam ao extremo isso, deviam levar. Porque é a forma de acabar os aventureiros. Não cumpriu, pau neles. Pronto. Não, agora eu fiquei com medo que se exacerbasse. Felizmente, nunca se exacerbou, até foi para o lado contrário. Então, o descumprimento contratual, o órgão está protegido do descumprimento do contratado. E do contratante, está um mundo de, eu já referi 2 aí, de atraso de pagamento. Se você mandou fazer serviços adicionais, desequilíbrio econômico-financeiro, se caiu um raio que estava imprevisto, é o fato do príncipe, aliás, você tem direito a receber, etc. e tal. E se atrasa o pagamento, tem direito a receber correção monetária, o juro que está implícito lá e até penalização. Só que, como não se fixou o valor, os órgãos não pagam, a não ser um que outro. Então, atrasa, isso ainda ficou meio letra morta. Vamos adiante, por favor. Por favor. Direito do contratante que rescindiu o contrato, assumir a obra quando o contratado descumprir, que é o que eu disse, qualquer descumprimento, pode ir adiante. Estabelecimento de prazo máximo de 30 dias para pagamento dos trabalhos executados, vamos adiante. Direito do contratado que rescindiu o contrato por atraso de pagamento superior a 90 dias, vamos adiante. Estou me recuperando. A obrigação dos pagamentos ser efetuados na ordem cronológica de exigibilidade. Só isso aí no passado, você não queira saber. Eu não quero saber. A inflação no mundo, e você precisando pagar os seus operários, a fatura vencida, os bancos recebendo em dia, rigorosamente, Estado de Direito. Você não me bota essa coisa aqui. Reclame para ela que você me deu tempo. E você querendo pagar a folha de salário. Querendo pagar a folha de salário. Os bancos, a folha de salário é isto aqui. Dos empresários é grande. E você chega o cara e diz, você quer receber? Não tem problema, fale comigo. Fale comigo, pronto. Tem que respeitar, ainda criaram um negocinho, nós mesmos estamos lá, tem que respeitar as verbas diferenciadas, porque você pode ter um financiamento da Caixa, o órgão está atrasando por outras razões, e o dinheiro que é daquele órgão tem que ter um atrasinho, você não vai atrasar os recursos da Caixa, né? Então, quando a verba é diferente, aí começaram a encher de rubrica de verba, para botar para os amigos, vai nessa verba, nessa... Ainda tem disso também. Vamos adiante. Vedação de exigência de financiamento através de... Isso aqui, reintroduziram, hein? Porque a lei realmente tem coisas, hoje, tem coisas que não precisava. Criaram mais dispensa de licitação, mas nada que a mutile substantivamente. Mas isso aí colocaram lá um dispositivo que era um dos maiores venenos no tempo da ditadura. Eu não sou, quero deixar claro aqui, apesar do ditador, eu fui favorável ao movimento brasileiro para evitar que o comunismo se instalasse. Ponto. Portanto, não estou falando mal disso, não. Mas aí, você tem uma exigência, naquele tempo, o cara ia no exterior, as empresas grandes, traziam o financiamento dos bancos mundiais e apresentavam para o órgão. E as médias e pequenas empresas não têm essa condição. Então, era casado o financiamento com a obra, é proibido pela lei. Reintroduzir isso aí, eu não vou entrar, porque eu não vi ainda utilizar, mas também não estou, pode ser que tenha utilizado alguma coisa lá na Petrobras, mas ela nem precisava, porque tem tanto mecanismo. Esses 2 aspectos são talvez os mais relevantes dos dispositivos que tem que monitorar a execução dos contratos. A lei não é só para escolher a melhor proposta, não é só para dar isonomia a todo mundo, mas tem que ser dada. Por fim, eu só complemento um pouquinho o que eu estava dizendo no começo, esse desejo que a sociedade toda se encanta e aceita. Até o seguinte, eu estou preso, vem aventureiro, e às vezes selecionar não é fácil. Mas tem um instrumento de rescisão do contrato, sim, coisado. Mas a pessoa chega e diz o seguinte, que bom se eu pudesse escolher, como os particulares fazem. As estatais perdem capacidade se não tiverem a liberdade de contratar. Era esse o argumento maior da lei da Petrobras. Concorre com o setor privado, tem que ter essa elasticidade. Na minha empresa eu faço concorrência, só que é simples, para comprar as coisas.
3, 4 fornecedores. E ponto final. O que me atrapalha nisso? Nada. Aqui tem que ter um rito? Tem. Trabalha um pouco mais? Trabalha. Mas, pelo amor de Deus, para que existe planejamento? Para que existe governo? O governo é para se planejar, para botar para frente, para contratar os contratos, os projetos, etc, etc, etc. A consciência está me doendo muito, de forma que eu agradeço a vocês. Obrigado.